Verso de número 10. Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, o sol já tinha caído, e ele então tomou uma das pedras do lugar, fez aquela pedra de travesseiro, se deitou ali para dormir, com a cabeça na pedra. Verso 2 diz: e sonhou. Sonhou. Verso 12 do capítulo 28 de Gênesis. Jacó sonhou. A primeira parte desse capítulo, e nós vamos agora sonhar com o pai do Zé. E nós vamos perceber nesse sonho e nessa passagem, nessa perícope, nessa história verídica na vida desse homem, que o sonho também pode ser um bastão. Sabe uma corrida de revezamento? Onde um atleta passa o bastão para o outro, e assim sucessivamente eles vão passando o bastão até terminar a corrida? Estudando a história do sonho de Jacó e percebendo que ele era pai do José, que também era um sonhador, e aí eu fui perceber então que o avô do Jacó, o avô do José, o pai do Jacó, que é o Abraão, também era um sonhador. Eu falei, gente, Isaac, isso, me perdoem, embananei tudo agora. O Abraão, pai do Isaac, que é pai do Jacó, que é pai do José. Então, o José é um sonhador mor, diz a Bíblia, né? O Jacó é o pai dele, o Isaac é o avô dele, o Abraão é o bisavô dele. Que doideira! Um sonho, ou uma característica de ser sonhador, de olhar para frente, de sair de onde está para conquistar alguma coisa, é algo que foi passado nessa família como um bastão, de uma geração para outra. E aí aqui cabe uma pergunta: que bastão nós estamos passando para a próxima geração? Porque a Bíblia diz que Abraão chamava Deus de Deus dele, meu Deus, e ele foi chamado amigo de Deus. Depois o Isaac chamava Deus de o Deus de Abraão, meu pai, e o meu Deus. Depois o Jacó chamava o Deus de Abraão, de Isaac e meu Deus. Do José em diante já se chamava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Será que os nossos filhos, quando enfrentarem dificuldades, ou quando for colocado neles um sonho da parte de Deus, será que eles vão olhar para nós, olhar para Deus e dizer: o Deus de meu pai pode me ajudar, o Deus de meu avô, o Deus do meu bisavô? Será que os nossos descendentes, quando enfrentam dificuldades, se lembram que nós temos um Deus e que o relacionamento com esse Deus foi passado como um bastão, como um legado para as próximas gerações? Eu sonho com isso, eu desejo isso. Que o meu filho, no momento de dificuldade, se lembre do Deus do pai dele. E passe a ter um relacionamento com Deus a ponto de não mais chamar o Deus do meu pai, mas o meu Deus. E assim sucessivamente. Então, gente, a primeira parte desse capítulo, do verso 1 até o verso 9, fala da bênção e da ordem de Isaac, o pai de Jacó, para o Jacó, a respeito do seu futuro, a respeito do seu casamento, a respeito da sua moradia, a respeito inclusive do seu relacionamento com Deus. Do verso 1 ao 9 do capítulo 28, Isaac chama o seu filho Jacó e diz: olha só,
Eu quero te dar uma bênção e uma ordem. Eu quero abençoar você com a bênção de Deus, quero também direcionar você, sai daqui, vai lá para Padã Arã. Você está abençoado, como seu pai, eu te abençoo, eu passo o bastão, eu passo o meu legado, aquilo que recebi de meu pai, que recebeu do meu avô, eu então passo para você, que é a bênção de Deus, e digo, sai daqui, vai para lá. Dá uma bênção, dá uma direção. E ele invoca ali no verso 4, não somente a bênção de Deus, mas também a bênção de Abraão. O pai dele, o Isaque, está pedindo a bênção que Deus deu para o meu pai, que passou para mim, agora eu estou passando para você, Jacó. Percebe o bastão sendo conduzido? E se você abrir sua Bíblia lá em Crônicas, depois você pode conferir. Você vai reparar que Deus chamou Abraão, que ainda era Abrão, e deu a ele um propósito, deu a ele uma meta, deu a ele, por que não dizer, um sonho. Então de Deus passou para Abraão, o Abraão passou para o Isaque passou para o Jacó, e o Jacó passou para o Efraim, que passou para o Refa, que passou para o Rezefe, que passou para o Telá, que passou para o Taã, que passou para o Ladã, passou para o Amiúde, passou para o Elisama, passou para o Num e passou para o Josué. Portanto, a promessa que Deus fez a Abraão, vou te dar uma terra, e os seus descendentes serão uma grande nação. Ele morreu e não viu isso acontecer. Abraão morreu e não viu a realização do seu sonho. Porque quando Deus falou para ele que ele teria uma terra boa, que manava leite e mel, e que os descendentes dele, como areias do mar, povoariam aquela terra e seriam a nação exemplo para o mundo todo, eu tenho certeza que ele sonhou com aquilo. Eu tenho certeza que de vez em quando ele dormindo, ele imaginava, sonhava, ele já morando em Canaã, colhendo das frutas, do leite, do mel, e os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, povoando toda aquela terra boa, santa, produtiva, experimentando a bênção completa de Deus. Eu fico imaginando que Abraão sonhou com isso, porque Deus havia prometido a ele. Só que ele morreu e não viu a realização do seu sonho. O que é que ele fez? Ele passou para o Isaque. O Isaque morreu e não viu. O Isaque passou para o Jacó. O Jacó passou para o José. O José passou para o Efraim. E tome sonho, e tome sonhadores. Uma terra prometida que mana leite e mel. Como eles vão habitar naquela terra? Como? Eles não sabem que lá tem amalequitas, filisteus, jebuseus, ferezeus, girgazeus, cananeus, só gente ruim que mata rindo. E que já moram lá, ó, há centenas de anos. Quem são eles para chegar lá e falar, dá licença que Deus deu a terra para a gente? Eles vão tomar uma coça e vai morrer todo mundo. Só que o sonho é um bastão. E foi passando. E do José passou para o Efraim, que passou para o seu filho Refa, que passou para o Rezefe, que passou para o Telá, para o Taã, para o Ladã, para o Amiúde, o Elisama passou para o Num, e se você ler Josué capítulo 1, você vai ver que Josué, filho de Num. Quem é Num? Num é filho de Elisama. Quem é Elisama? Filho de Amiúde. Quem é Amiúde? Filho de Ladã. Quem é o Ladã? Filho do Taã. Quem é o Taã? Filho de Telá. Quem é o Telá? Filho do Rezefe. Quem é o Rezefe? Filho do Refa. Quem é o Refa? Filho do Efraim. Quem é o Efraim? Filho do José. Quem é o José? Filho do Jacó. Quem é o Jacó? Filho do Isaque. Quem é o Isaque? Filho do Abraão. Um sonho. Um sonho. De geração em geração. De geração em geração. Até que ele
se cumpre nos dias de Josué. Existem coisas, irmãos, que Deus nos dá como sonhos, como propósito, que às vezes nós vamos morrer e não vamos ver aquilo realizar. Então o que a gente faz? A gente deixa de lutar? A gente deixa de acreditar? A gente deixa de trabalhar? Não, a gente pega isso e faz o melhor possível para que este propósito seja passado para a próxima geração como um sonho a ser realizado. Eu posso morrer e não ver esse sonho realizado. O sonho de missões estaduais é alcançar todos os capixabas para Jesus. Eu tenho plena consciência de que eu posso morrer e não ver esse sonho realizado. Então por isso eu vou abandonar o barco? Então por isso eu vou deixar para lá? Então por isso eu não vou crer, não vou trabalhar para que isso aconteça? Não, eu vou fazer o melhor possível para que em minha geração eu consiga o máximo possível. E este sonho, como um legado, como um bastão, será passado para a próxima geração. Até que um dia isso será realidade. Pois a minha Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Eu tenho um sonho. Sonho como o de Abraão, sonho como o de Isaac, sonho como o de Jacó. E o sonho que Jacó teve me ensina muito para que eu possa levar o meu sonho adiante e passá-lo como um bastão para as próximas gerações. Em primeiro lugar, o que eu aprendo com o sonho de Jacó é que eu não posso ficar parado no mesmo lugar confortável. Eu preciso partir. Preste atenção nos verbos. E eu encontrei 13 verbos importantíssimos para a realização de um sonho. O primeiro deles é partir do lugar de conforto. Como falei na quinta-feira passada. Eu tive um sonho. O que você vai fazer? Vou deitar aqui no sofá. Vai realizar como? Partir do lugar de conforto. Sair da zona de conforto. O verso de número 10 diz o quê? Confere comigo aí no replay. Verso de número 10 do capítulo 28 de Gênesis. Você sabe que eu nunca tenho uma mensagem, sempre tem um texto. Então vai no texto que você vai junto comigo. Partiu Jacó. Não é ficou Jacó em Berseba. Partiu de Berseba. A gente sonha e quer almejar e quer alcançar e quer realizar, mas quer ficar parado. Não vai rolar, amigão. Tem que partir do lugar de conforto. Segundo, tem que chegar nas metas estabelecidas. O verso 11 diz: tendo chegado Jacó ao certo lugar, ali passou a noite. Só que ali onde ele passou a noite ainda não era o lugar definitivo para a realização do seu sonho, ou para a passagem do bastão. Era uma meta, uma primeira meta. Antes de chegar no lugar definitivo que o pai dele falou, teve uma meta. Então eu vou primeiro para aquele lugar, ali eu dou uma dormida, depois eu acabo de chegar. O problema é que a gente olha para as coisas da vida, e elas são como uma escada, e a gente olha assim, olha lá no último degrau e fala assim: é lá que eu quero chegar. Só que a gente se esquece que para chegar no último degrau tem que pisar nos primeiros. A gente se esquece que toda grande caminhada começa com um primeiro passo. E de tanto olhar para o último degrau e desejar o topo da escada, a gente se deslumbra com aquele lugar altíssimo e esquece que o começo é embaixo, nos primeiros degraus, e que tem que subir degrau por degrau. Se não desequilibra e cai. Então nós temos que aprender a estabelecer metas. O primeiro degrau, subir, aleluia, um culto de gratidão, agradecer a Deus, um degrau.
Nossa, mas o seu sonho tem 10 degraus, tá, mas o primeiro já é 10% dele. Agora mais uma meta, o segundo degrau. Aleluia, subir o segundo degrau. Vai ter gente que vai olhar e vai falar, só 2 degraus é minha meta, é o meu degrau, dá licença? Deixa eu celebrar a minha vitória. Próxima meta, o terceiro degrau. Vai ter gente que vai olhar, 3 degraus é o meu terceiro degrau, você dá licença? O grande problema é isso, a gente fica olhando para o sonho dos outros, a gente fica olhando para a realização dos outros. O outro está lá no 7º degrau, aí a gente está no segundo e fica assim, eu só estou no segundo, olha lá, ele está no 7º, é porque ele já passou pelo segundo, 3º, 4º, 5º, 6º e está no 7º. Se você ficar aí reclamando e desejando o 7º, sem colocar o terceiro como meta e subir no terceiro, você nunca chegará no 7º. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando nada de escada, você está entendendo, né? Você está entendendo que eu não estou falando nada de escada, estou falando de vida, estou falando de conquistas, de crescimento. É disso que eu estou falando. De realizações. Para de olhar para a escada do outro. Olha para a sua, em que degrau você está, mas quantos você ainda tem que subir. Portanto, partir do lugar de conforto, chegar nas metas estabelecidas. O Jacó saiu de Berseba e ele ia para Padã Arã. No meio do caminho tinha um lugar chamado Luz. Ele botou Luz como meta, um meio de chegar a Padã Arã. Então ele parou ali e ali ele dormiu. E ali ele teve um sonho. Depois ele acordou e acabou de chegar no destino final. É importante a colocação de metas. Vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo, e depois aquilo. E de meta em meta a gente vai celebrando. Celebrando. Esses dias um irmão, assistindo um dos vídeos nossos aqui, falou, ô Manuzão, dá uma olhada aí, cara. Deve ter alguma coisa com defeito. Tem uma lâmpada aí que está piscando. Enquanto você pregava, estava tudo muito lindo, aquela mesa da ceia, essa iluminação nova que você colocou aí, estava show de bola, mas eu reparei que tinha uma luz piscando assim no canto, ó, e ainda está dando sombra, atrás de você está dando sombra, você precisa colocar backlights, 45 graus, não sei de que, não sei o que lá, para acabar com as sombras, para dar uma luz de recorte, para ficar melhor ainda. Eu falei, eu sei, é lá que eu quero chegar, mas eu ainda estou no segundo degrau, você dá licença do meu degrau? Que eu estou muito feliz de já estar no segundo degrau, porque eu não tinha nem degrau nenhum. Quem entendeu? Então eu só vou me sentir pleno e realizado o dia que eu chegar no 10º degrau? Não. Às vezes eu morro e nem chego. Então eu perco uma vida inteira sem celebrar as pequenas conquistas. Terceiro, confiar na proteção de Deus. Deus te deu um sonho, o que é que você tem que fazer? Partir do lugar de conforto, sai, levanta, chegar nas metas estabelecidas e reconhecer que cada meta é um meio de chegar ao objetivo final. Descansar quando houver necessidade. O verso 11, parte B, diz que ele chegou lá no lugar, o sol se pôs, e ele olhou e falou, rapaz, eu não trouxe nem um travesseiro, eu não trouxe nem um colchão, do jeito que meu pai falou para eu saí, vim embora, e ele falou que a bênção de Deus estava comigo, ele falou que a bênção do meu avô estava comigo, então eu estou abençoado, eu vim embora, eu estou indo para onde ele me direcionou. Mas eu estou cansado, e eu não tenho nem um colchonete aqui, um travesseiro. Aí ele pegou uma pedra, e deitou. E descansou, e dormiu uma noite. O problema é que às vezes a gente fica esperando o lugar perfeito para descansar. Não, enquanto eu não chegar numa suíte, numa cama king size, com ar-condicionado e um contour pillow, eu não vou descansar. Que é isso? Então você vai morrer de cansaço e nunca vai dormir na king size. Você tem que aprender a usar os travesseiros de pedra que a vida te dá. Que às vezes quando a gente pensa muito no conforto top de linha das galáxias,
a gente deixa de descansar. E aí, como um desvairado, um ganancioso, a gente olha para o colchão king size e vou comprar o king size, eu vou conquistar o king size. E Deus dorme aí na pedra, meu filho, por enquanto. Não, que pedra? Pedra é dura. Eu quero o contour pillow, eu quero o king size. Aí você morre de infarto de tanto trabalhar, e quando consegue comprar king size, quem vai dormir é outro lá na cama que você morreu. O que adiantou? Talvez fosse melhor tirar algumas sonecas no travesseiro de pedra, para descansado trabalhar mais, melhor, e depois, no bom sentido, gozar, desfrutar do conforto do king size. Precisamos aprender a descansar. Partir do lugar de conforto, chegar nas metas estabelecidas, descansar quando houver necessidade e confiar na proteção que Deus nos dá através dos anjos. Deus nos protege demais, irmãos. Nesses sonhos malucos que Deus dá para a gente se embrenha em cada lugar e faz cada coisa, e a gente é completamente protegido, livrado e guardado pelo Senhor, porque Ele acampa o seu anjo ao nosso redor. E o verso de número 12 diz que Jacó sonhou com o quê? Com uma escada. Olha os degraus aí. Uma escada. E ele olhava para a escada e ele via anjos. Olha esse detalhe que é lindo. Os anjos subiam e desciam. É assim que o verso 12 diz: posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Pergunto-lhes, aqui está uma escada, se os anjos subiam primeiro e depois desciam, onde é que os anjos estavam? Embaixo, ao redor de Jacó. Porque o Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem. Os anjos não estavam no céu, os anjos estavam ao redor de Jacó. E ele dormindo naquela pedra, numa noite escura, solitária, fria, com a proteção dos anjos. Às vezes parece que está escuro, o travesseiro não é confortável, a solidão bate a porta. Creia, se você está na direção que Deus deu, se você está debaixo da bênção que Deus deu, aguarde. O travesseiro é duro, mas ele não é eterno. A noite é escura, mas ela não dura para sempre. Confie na proteção do anjo do Senhor, pela meta você passará, e um dia, quando você estiver com o sonho realizado, você vai ver que tudo aquilo era propósito de Deus. Partir do lugar de conforto, chegar na meta estabelecida, descansar quando houver necessidade, confiar na proteção através dos anjos e olhar para o alto, olhar para cima, olhar para o céu. O verso de número 13 diz: perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a você e a sua descendência. Perto dele estava o Senhor. Ei, Ele está perto. Tira um pouco o seu foco do horizontal e coloca na vertical. Quando você se sentir sozinho, quando você se ver assim, sonhando, numa noite fria, solitária, saiba que de cima o Senhor está olhando para você, do seu trono, o trono do universo.
precisamos aprender a olhar para o alto, olhar para cima. Como disse Paulo aos Colossenses no capítulo 3. Se é que já ressuscitastes com Cristo, busquem as coisas do alto, de cima, onde está Jesus, assentado à destra do Pai, e intercede por todos nós. Então nós temos que aprender a partir, chegar, descansar, confiar, olhar e passar o bastão adiante, passar o legado, passar o sonho, passar a visão, passar aquilo que temos recebido, porque nós não somos o objetivo final do que Deus dá, nós somos o intermédio, e através de nós, Deus quer alcançar outros. O verso de número 14 diz: a descendência do Jacó seria como o pó da terra, e se estenderia para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e nele, na descendência dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Se você reparar e ler lá em Gênesis 15, 12 e 15, você vai ver que isso aqui é uma frase que Deus já tinha falado para o Abraão, avô desse cara. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Abraão passou isso para o Isaac, e o Isaac passou isso para Jacó, e Deus agora está confirmando com ele: é com você mesmo o negócio. Passa isso adiante, não segura isso em você não, porque depois de você, ainda vai vir o José, ainda vai vir o Efraim, o Refo, o Rezef, o Telá, o Taão, o Ladã, o Miúde, o Elisama, o Num, e só com Josué que esse negócio vai acontecer de fato. E ele passou. Precisamos aprender a contar com a presença de Deus. Ah, eu estou sozinho. Não está não. Ah, ninguém lembrou de mim. Não interessa. O Jacó estava com quem aqui, gente? Sozinho. Por mais que nós nos sintamos sozinhos em termos humanos, Deus nunca nos abandona. O verso de número 15 diz que Deus disse para o Jacó: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Você se lembra que Deus falou isso para o Josué lá na frente? Aí você acha, aquilo ali era um negócio de Deus com Josué. Não, aquilo era um negócio de Deus com Abraão, que foi sendo passado como um bastão, até que Josué um dia ouviu também da parte de Deus. Confiar que Deus está conosco, Ele nos guarda por onde quer que a gente vai, e Ele nos faz ir e nos faz voltar, nos faz entrar e nos faz sair, porque Ele não nos desampara, até cumprir aquilo que Ele designou. Está escrito, lê o verso 15 todo, é Bíblia. Não importa se estamos sozinhos, não importa se o travesseiro é de pedra, não importa se a noite é escura ou fria, quando Deus tem um propósito, Ele nos guarda. E faz se cumprir, basta que a gente conte com a presença dEle, com a proteção dEle, com a amizade dEle. O relacionamento com Ele é o mais importante quando se trata de realizar sonhos no reino de Deus. Partir, chegar, descansar, confiar, olhar, passar, contar e acordar. Porque sonhar é bom, mas acordar para realizar é melhor ainda. O verso de número 16 diz: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está aqui nesse lugar, eu não sabia. Meu Deus, eu deitei e tirei um cochilo e não fazia ideia de que Deus estava comigo. Quando ele acordou, ele caiu a ficha: Deus está nesse negócio. Esse é o problema daquele cara da sonholatria. Ele só sonha. Aí ele não acorda, então a ficha não cai. O texto diz que antes do Jacó concluir que Deus estava naquele negócio, ele despertou do sono. Muitos de nós sonhamos com coisas lindas, maravilhosas, mas a gente insiste em ficar dormindo. Aí é só sonho. Um sonho que se sonha dormindo é um sonho, mas um sonho que se sonha acordado está prestes a se realizar. Principalmente se Deus estiver naquele negócio.
Partir, chegar, descansar, confiar, olhar, passar, contar, acordar e temer ao Senhor. Não adianta também acordar e vamos fazer. Deus está nesse negócio, vamos. Tem situações que a gente tem que parar e, Senhor, como é que é agora? Para cá mesmo? É isso mesmo? Temer ao Senhor. Porque o Salomão, em Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muita gente sonhadora, muita gente trabalhadora, muita gente acordado, agindo com falta de sabedoria. Por quê? Porque perdeu o temor. E o verso de número 17 diz: Jacó, temendo ao Senhor, disse: quão temível é este lugar. Meu Deus! Isso aqui é a casa de Deus. Se você ler isso aqui no hebraico, vai estar lá: Bet-El. Por isso que aquele lugar se chamava Luz, e depois desse dia passou a se chamar Betel, casa de Deus. Portanto, onde Deus está, tem que haver temor. Temos liberdade, mas não podemos fazer qualquer coisa. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não podemos perder o temor. Deus habita em nós. Eu vejo tanta gente falar isso com a boca tão bamba. Eu sou o templo do Espírito Santo, uma boca bamba. Você é doido, rapaz? Eu sou o templo do Espírito Santo. Como é que você fala isso com a boca bamba desse jeito? Toda vez que eu me lembro que eu sou o templo do Espírito Santo, Deus habita em mim, isso me dá um choque. Então quer dizer que Deus está dentro de mim, então aquilo que eu acabei de pensar, Ele está sabendo. Meu Deus! E tem gente com a boca bamba: eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Conserta essa boca, miserável. Ajeita esse prumo, o que é isso? Se você é morada de Deus, onde está o seu temor ao Senhor? Não estou falando de moralismo, de legalismo ou de qualquer outra coisa. Estou falando de temor à presença e ao poder de Deus. Que é isso? De Deus não se zomba. Tudo que a gente planta, a gente é obrigado a colher. Então, meu amigo, é importante sonhar, é importante acordar, é importante partir, chegar, confiar, descansar, olhar, passar, contar, acordar, mas não pode esquecer de temer ao Senhor. E depois é preciso levantar. Levantar. Ah, mas não já está acordado? Mas tem gente que está acordado, mas ainda não está de pé. Não é? De vez em quando o celular desperta ou toca, você... Ei, está acordado? Agora estou. Né? É que a pessoa liga para a outra fala: alô. Aí o outro fala: está acordado? Não, estou sonhando. Eu falei esse alô aqui sonhando. Eu sou sonâmbulo e costumo atender telefone dormindo. Por isso que eu falei alô. Se eu falei alô, estou acordado. Me ajuda aí. O verso de número 18 diz: tendo Jacó se levantado. Ele acordou, mas não levantou. Você está entendendo a dinâmica da história? Ele acordou, ele abriu o olho e sentiu aquele temor: Deus está aqui. Essa é a casa de Deus. E aí ele começou a refletir no sonho que teve. E se ele ficasse deitado ali, mesmo acordado, não adiantaria. Então ele precisou levantar. Levante-se. Não basta estar acordado. Para realizar os sonhos de Deus é preciso levantar-se na força, na ousadia e na intrepidez do Espírito de Deus. Levante-se. Para com esse negócio: eu não posso, eu não consigo. Levanta! Você não sabe a força que você tem, porque o que habita em ti é o Todo-Poderoso. Que história é essa que nós não conseguimos, nós não temos força, nós não temos condições? Ele nos capacita. Amém?
Levanta e chamar as coisas pelos nomes certos. O verso de número 19 diz: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Casa de Deus. Luz é um nome muito bonito, muito lindo, mas de hoje em diante esse lugar vai chamar Casa de Deus, porque aqui eu tive um encontro com o Senhor. E sabe o que é mais lindo? Perceber que esse texto aponta diretamente para Atos capítulo 2, onde o Espírito é derramado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ele passa a habitar em nós. Portanto, Betel, para o Jacó, foi um lugar geográfico. O lugar onde ele viveu aquela experiência, onde ele teve um sonho. Mas o Betel, para mim e para você, é a igreja, porque na igreja habita. A igreja é a casa de Deus. Nós somos o Betel de Deus para essa geração. Portanto, nós precisamos aprender a partir do lugar de conforto, chegar nas metas estabelecidas, descansar quando houver necessidade, confiar na proteção de Deus, olhar para o alto, para cima, para Deus, passar o bastão à geração futura, contar com a presença de Deus, acordar, temer, levantar e chamar as coisas pelos nomes certos, dar os devidos nomes às coisas. Em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, conversa com ele, mostra para ele, diz para ele o que foi que ele pecou. Se ele se arrepender, vocês vão se consertar, ganhou o teu irmão, está tudo resolvido. Se isso não acontecer, você pega lá umas 2, 3 pessoas, leva de testemunha, fala de novo: ó, você me magoou, você me feriu, você pecou contra mim. Não é nem contra Deus, é contra mim, o texto diz. Pecar contra ti. Então eu fiquei magoado, eu fiquei chateado, você precisa, a gente precisa, não pequei, não fiz nada, não quero consertar, não quero nada, tá bom. Então leva à igreja, disse Jesus. E aí, se diante da igreja o cara falar: não pequei, não quero saber, e não vou me consertar, não vou me arrepender, não vou pedir perdão, não vou, aí Jesus diz assim: então você trata agora esse cara como um pagão. Aí o que é que a gente entende? Se o cara não quer arrepender, não quer consertar, não quer reconhecer, então ele vai para o inferno. Não tem mais jeito para ele. Quem disse que pagão significa isso? Pagão é o cara sem Deus. O que é que a gente faz com as pessoas sem Deus? A gente exclui e condena-as ao inferno? Não, a gente prega o evangelho para elas. Então o que é tratar uma pessoa como pagã? Pregar o evangelho para ela. Ela não conhece Deus. Ela ainda não conheceu Deus, por isso que ela está agindo daquele jeito. Mas pastor, o nome dela está no rol de membros. O rol de membros não é o livro da vida. Ainda não conheceu. Então prega para ela. O que é que você faz com... Eu fico bobo de ver essa gente que consegue amar o mendigo, consegue amar o menininho africano, consegue amar não sei o quê, mas não consegue amar o irmão que teve um problema com ele e que não consegue se consertar, não pediu perdão, não vai reconhecer, não vai arrepender, não gosta de você, e você consegue amar o mendigo e não consegue amar ele, é a mesma coisa. Porque um pagão é o alvo da graça de Deus, é o alvo do amor de Deus. Então o que você vai fazer? Você vai virar as costas para ele, excomungar ele, destiná-lo no seu coração à condenação e ao inferno? Não, você vai fazer igual você faz com o mendigo, igual você faz com o menininho lá da África, que você nem conhece. Você vai amar e demonstrar o amor de Deus. Portanto, a gente precisa aprender a chamar as coisas pelos nomes certos. E entender a coisa. O Jacó olhou e disse assim: não, isso aqui não pode chamar Luz, isso aqui tem que chamar Betel, porque Deus está aqui. É a casa de Deus. É ressignificar as coisas.
É isso que o Evangelho faz em nós, ressignificar. O mundo olhava e dizia, isso aqui é luz, ou ele falava, não, isso aqui é Betel. Espera aí, rapaz. Vamos ressignificar as coisas. E a gente tem condição de fazer isso. Então, muito cuidado com os nomes que chamamos as coisas. O nome traz um significado, traz um peso, um poder de palavra que é dita. Precisamos, em penúltimo lugar, 12º verbo, eu falei que eram 13, né? Conta comigo, ó. Partir do lugar de conforto, chegar nas metas estabelecidas, descansar quando houver necessidade, confiar na proteção através dos anjos, olhar para o alto e para cima, passar o bastão adiante, contar com a presença de Deus, acordar para realizar os sonhos, temer a glória do Senhor, levantar para realizar atos de adoração ao Senhor, porque diz que ele levantou, pegou a pedra, botou de pé, jogou um óleo em cima dela e a pedra que era travesseiro, agora virou altar de adoração. Número 11, chamar as coisas pelos nomes certos. 12, fazer votos diante do Senhor. O verso de número 20 diz que Jacó fez um voto com Deus. E ele disse, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não há mais o Deus do meu avô ou o Deus do meu pai. Diante da experiência que eu tive com ele, agora ele é o meu Deus. Fazer votos diante do Senhor. E em último lugar, cumprir os votos com fidelidade ao Senhor. Eu vejo muita gente fazendo votos com Deus. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, se Deus me der isso. Voto não é barganha. Voto não é instrumento de troca. Vou falar um negócio aqui, quem quiser rir, fica à vontade. Eu parei de beber Coca-Cola. Ah, ninguém te deu moral, bem feito. Tá me zoando. Parei. Até quando eu não sei. Eu parei. Desde domingo eu não bebo. Ai. Segunda? Ah, no Maurício foi segunda. Tá vendo? É tenso. Aí você olha e ri. Ah, terça, quarta, quinta, 3 dias. Respeito meus 3 degraus? Parei, não bebo mais. Até quando eu não sei, agora. É sério, irmãos, é sério. Quem já me conhece aqui, eu estou aqui há 2 anos, tempo necessário e suficiente para perceber. Nesses 2 anos eu acho que eu não passei nem um dia sem beber Coca-Cola. Então, se eu fizer jejum de uma comida, talvez eu consiga fácil. Se eu fizer jejum de uma prática, jejum de assistir televisão, já quase não assisto mesmo. Jejum de não sei o quê, jejum de comer isso, comer aquilo, eu já fico sem comer até meio-dia todo dia, às vezes até 4 da tarde, esses dias foi até 6. Estou acostumado já. Agora, a Coca-Cola... Ontem não, hoje, né? Era o quê? Umas 4 horas da manhã, eu virando na cama para um lado, virando para o outro. Porque eu precisava mamar para dormir, entendeu? E aí, sem a mamadeira, como é que dorme? É sério, irmãos. Eu tomava Coca-Cola, blá, 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 blá. Aí sem a Coca-Cola, o que eu faço? Não tem nada. Ana Paula comprou um monte de pozinho de suco lá, Deus.
Aí eu falei, minha filha, não tem condição, tem que beber um negócio com gás, um negócio tem que dar uma fervida aqui dentro, senão eu não vou conseguir dormir. Aí ela foi lá e fez um copão de sal de fruta. Aquele troço ferveu de laranja, parecia uma Fanta laranja estragada, aquele Cebion vencido. Que ferveu e eu mandei. Aí aquilo ferveu ali, eu falei, é uma coca, é um copo de coca. Acabei de tomar uma Coca-Cola. Deitei, dormi, consegui dormir. Pronto. Hoje talvez já não sei se vou precisar, amanhã não sei. Entendeu? Um voto. Não sou de fazer esses negócios não. Mas quando eu faço, é para valer. Um voto com Deus. Não sei quanto tempo, eu não vou beber Coca-Cola. Nós temos alguns desafios, nós temos alguns sonhos. Deus está abrindo as comportas do céu, mas eu quero ver chuva, torrentes do Negueb. Esse negócio rápido vai acontecer e eu fiz um voto com Deus. Eu não boto Coca-Cola na boca enquanto eu não ver o que o Senhor tem para realizar. Coisa minha. E o Jacó, no verso 22, diz assim: e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. E ele ali adorou o Senhor, porque lá atrás, no verso de número 18, diz que ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ele ungiu a pedra. Porque unção é separar para um determinado propósito, não é só para pessoas. No Antigo Testamento, inclusive, o tabernáculo, os utensílios e todas as ferramentas dos levitas foram ungidas, separadas para aquele propósito. Essa faca é do culto, não pode cortar fruta. Está separada para o propósito. Unção é isso. Ele ungiu a pedra, azeite, blá, 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 blá. Por quê? Era pedra, agora está separada para um propósito. É um altar de adoração. Que eu vou botar um bicho, vou sacrificar, porque era essa a maneira dele adorar lá. Coisa dele, do tempo dele, da teologia dele. Respeita o moço. E tá, 3.000 e tantos anos atrás de nós, então calma. E ele pegou aquela pedra, botou por coluna, ungiu ela, fez um altar, disse que ali era a casa de Deus, claro, porque onde Deus é adorado, é a sua casa. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Não vou entrar nessa última palavra de jeito nenhum, senão tem gente que vai achar que eu estou distorcendo o texto para pedir dinheiro. E não tem nada a ver com isso. Porque esse foi o voto do Jacó. Agora, o que eu preciso para começar a viver na realidade, não só na fantasia de um sonho, experiências com Deus, é aprender a fazer e cumprir os votos com Deus. Ter palavra. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Negócio de mais ou menos, de talvez, não. É ou não é? Então, nós temos que nos posicionar diante de Deus. Aprender, fazer votos com Ele. O voto que o Abraão fez foi, de tudo que eu conquistar nessa viagem aí, eu vou dar o dízimo para o Senhor. E aí se você continuar lendo, você vai ver que ele conquistou e foi dizimista. O vô dele foi dizimista, o pai dele foi dizimista, ele foi dizimista. E eles estão pelo menos 500 anos antes da lei que foi dada ao Moisés e que realmente fala do dízimo. Tem gente que fala, o dízimo é da lei. Não, esses caras aqui estão antes da lei e eles eram dizimistas. Papo furado é esse. E a graça não cobra 10%. Claro que não, ela cobra 100%. O que é que Jesus pediu para o jovem rico? 10%? Ou dá tudo o que você tem e vamos comigo? Vai ler essa Bíblia direito. Claro que a graça não pede dízimo, ela pede tudo. Porque Jesus pede a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Aí tem gente que quando ouve isso, então prefiro ficar com 10% mesmo, pastor. Portanto, irmãos, nós já sonhamos com o Zé Mané, com o Zé Ninguém,
E agora com o pai do Zé. Um cara que sonhou o sonho do seu avô, que passou adiante, e o seu tataraneto, Josué, realizou o seu sonho, trouxe à realidade a posse daquela terra prometida, do propósito que Deus tinha na vida daquele povo. E semana que vem a gente vai continuar conversando sobre sonhos. Agora, o que você não pode é sair por aquela porta e achar que tudo que você ouviu aqui é muito bonito, mas não vale para a sua vida. Você tem que pegar essas verdades que você ouviu e encarná-las, e colocá-las em prática, e começar a experimentar a realização dos sonhos de Deus na sua vida. Amém.